Ixi, logo. Você vê, né? Pessoal, vamos. Será, bom, só falta falta na Júlia o Borrasca, né? Borrasca deve estar dormindo, para variar. E a Ana Júlia. Estranho a Ana Júlia não tá aí, porque ela entra nas aulas, né? Bom, então, pessoal, vocês abriram lá na página 10 do caderno de atividade, a gente vai trabalhar o renascimento, tá? Tá aberto, meu campeão. O renascer, entendeu? O surgimento do universo, daquilo que nós vamos ter de bonito, de importante, né? O colocar o homem no centro das atividades, né? Fazer do ser humano o seu próprio caminho. Olha só que maravilha, são frases assim maravilhosas, entendeu? Desde quando eu me conheço por gente, ser humano, quando ele cria o próprio caminho, vocês sabem o que acontece, né? Só bosta. É, mais ou menos isso, né? Ainda mais quando o ser humano se trata, tipo, sei lá, de um ser humano, tipo, igual a gente, assim, entendeu? Que não é tão bom, assim, né? Então, a chance... Você imagina, você pega lá, vamos falar mal de quem não tá aqui, entendeu? De quem não tá aqui, porque falar mal de quem não tá aqui é mais legal, entendeu? Tipo fazer fofoca, exatamente. Agora você pega um ser humano igual um sujeito igual o Borrasca, né? Você imagina o Borrasca criando a própria sorte, assim, um sujeito igual ele criando os próprios conhecimentos. Já pararam para pensar nisso? É interessante isso aqui, né? Então, assim, só para a gente poder ilustrar, né, que às vezes a gente pega assim, os clássicos renascentistas, a galera que criou o Renascimento, né, a galera que fez acontecer o Renascimento, parece que eles estão tão distantes, né, ideologicamente da gente, assim. Na verdade, se for ver, não está tão assim distante, não. É que a gente dá uma ênfase muito grande. Pessoal, prestem atenção nisso, que isso daqui é um conhecimento muito importante, tá? A gente tende a reverenciar os filósofos renascentistas e tudo mais, e muito daquilo que a gente tem hoje é da filosofia iluminista, tá? A filosofia iluminista, ela é a grande encarregada de criar os conceitos que nós temos hoje. Só que a filosofia iluminista, ela comete, ao que, ao meu ver, é meio ruim, né? Ela comete o rompimento com as ideias da igreja, né? A gente não pode apagar da história da humanidade que foi a igreja que começou o princípio científico, abre aspas, né? Ah, professor, a igreja começou os princípios científicos. A partir do momento que a igreja, no século XI, aceita a teoria do Ptolomeu, que a Terra é plana, sim, a igreja se lança no conceito científico. Ah, professor, mas nós sabemos que a Terra não é plana, não tem nada a ver. Beleza, não tem problema nenhum, né? A Terra pode ser quadrada, oval, ou pode ser a tela de uma TV, dane-se, entendeu? Agora, a partir do momento que, tipo assim, você formula uma teoria, você aceita essa teoria, e o pior, você mata pessoas por causa de uma teoria, cara, você está muito dentro de um princípio de criação, de teoria, de ciência e tudo. É os princípios, né? Os primórdios aí da ciência. É que a igreja ela conflitava muito com os seus próprios, com aquilo que ela mesma criou, né? Muitas vezes dizendo, né? Com aquilo que vai ser um paradoxo para ela mesma, né? Porque a partir do momento que você proíbe, né, corpos de serem estudados, né? Você está deixando claro que você não está interessado em conhecer o corpo humano em si, entendeu? Tipo, você tá ali, tipo, mas o corpo é sagrado, beleza, mas se você tiver interesse e intenção de, por exemplo, descobrir o que está acontecendo, né? Por exemplo, você pega aí século XVI,
peste negra, cara, matou muita gente, velho. Peste negra vai ficar matando gente aí anos a fio, né? E Leonardo da Vinci tinha que pular o muro do cemitério de madrugada para roubar corpo para fazer estudo, entendeu? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Leonardo da Vinci ele fazia isso, né? E outros tantos, né? Como Ambroise Paré também pulava o muro lá do cemitério para roubar o corpo da galera, para fazer estudo. Ele fez o primeiro estudo anatômico do ser humano, né? O Ambroise, né? Um italiano. Então, né, para que tudo isso? Né? Para entender o corpo humano, para entender como é que é o rolê da galera, entendeu? Como é que o pessoal funciona, né? Então, mas a Igreja Católica condenava, né? Disse que era uma violação, né? O corpo, né? E tudo mais e tal, né? Dava-se um valor extremo ao corpo, né? Tipo, parecia até é, religião egípcia, né? Depois que morreu, você não pode violar o corpo, você tem que guardar tudo bonitinho, né? Você tem que embalar tudo dentro dos conformes, porque o cara ele vai encontrar com o Osíris, ele vai passar no tribunal do Osíris, ele vai voltar, né? Tipo, parece bem isso, né? Tipo, né? Por que conservar o corpo, né? Se o cristianismo prega que a nossa alma vai para outro lugar, você não vai voltar para cá, ué. Não é? Eu tô só fazendo uma leitura tipo do cristianismo em si, né? Por que a galera proibia, né? Por quê? Porque, na verdade, também a igreja não queria se sentir ameaçado dentro das suas teorias, dentro das suas ideias e tudo mais. Então, nós vamos ver aí essa questão. Eu me lembro de aula passada, a gente trabalhar um conceito aqui sobre o Renascimento, né? O Renascimento e a Reforma Protestante, elas têm algo em comum, mas elas na sua essência são duas coisas bem distintas, né? E na verdade são coisas bem distintas mesmo, tá? Renascimento ele prega uma ideia, pessoal. Ele prega uma ideia diferente da Reforma, né? O que prega o que é o conceito renascentista, né? Foi um movimento cultural, artístico e filosófico ocorrido a partir do século XIII, influenciou as artes, a cultura, a sociedade, a política, a economia, o pensamento de uma época toda, né? Na Europa foi consequência do fortalecimento econômico da burguesia que patrocinava os artistas, né? Então a burguesia é tipo mais ou menos aquela máxima, né? Daquele quadro que tinha no Zorra Total, né? A Lady Kate, dinheiro já me tem, só me falta o glamour, né? A burguesia comprava obras artísticas, porque a burguesia não tinha poder político, a burguesia não era nobreza, né? A nobreza por si só, você falava assim, Marquês de não sei aonde, o cara nem tinha terra, o cara não era importante, por exemplo, mas ele era um nobre. Poxa, olha só que maravilha. O cara é um nobre, velho. Então, tipo, você olha para ele e você fala, não, esse cara é importante. Mas por quê? Cadê a terra dele? Ele tem uma fração de terra num lugar distante, mas beleza, ele é um nobre, entendeu? Agora, a burguesia, que era podre de rica, tinha muito burguês que tinha muito mais dinheiro que nobre, né? Tinha muito mais burguês que tipo mais ou menos aquela máxima, né? Tipo, do cara que estudou e do cara que abriu um negócio dele, né? O cara que estudou. Eu vou pegar um exemplo legal, né? Tipo um professor, né? Tipo um professor, igual, por exemplo, eu, né? Estudei e tal, ganho meu salário, trabalho e tudo. Mas aí você pega o cara que decidiu abrir o próprio negócio, ele não estudou, né? E você olha para esse cara ganha muito mais que um professor, né? Muito mais, né? E aí você olha para a característica desse cara e pensa assim, pô, mas o cara é esforçado, o cara trabalhou, o cara se dedicou, ele tem a sua dignidade elevada, né?
E aí a gente vai ver que essa burguesia não tinha acesso ao poder, tinha dinheiro, mas não tinha poder, né? Então, o que a burguesia começa a fazer? A burguesia começa a investir firme, né? Em comprar cultura, literalmente falando. Aqui é legal a gente observar. Aqui começa o comércio de cultura, entendeu? Vocês nem percebem, mas vocês consomem cultura a rodo, né? A gente consome cultura a todo instante, né? Inclusive, eu até brincava com um amigo meu esses dias atrás, né? Que o casamento, né? Ele acabou virando uma indústria cultural comercial muito rentável, mas muito rentável mesmo. Por quê? Porque você está mexendo com o sonho da pessoa, né? É o sonho da pessoa. Não sei vocês, né? Às vezes vocês são pessoas evoluídas, né? Mas do contrário, 90% da população sonha em casar, né? E o que é muito interessante, até quem não viveu num contexto desse sonha com isso, que é muito interessante, né? É algo a ser estudado. Mas é um sonho de todo mundo, né? Casar, né? E ter aquela festa e pessoas e amigos e tudo mais. Então, assim, por exemplo, a gente estava brincando assim, que quando você vai fazer um corte de cabelo, né? Principalmente as mulheres, né? Vai fazer um corte de cabelo, vai arrumar o cabelo. Não, qual que é o tipo de evento? Não, eu vou num aniversário, né? É um valor, né? Ah, um corte de casamento. Não, eu sou a noiva. Não, pera aí, então calma lá. Você é a noiva, então deixa eu colocar 4 vezes mais o valor, né? Então, tipo, meio que virou uma parada bem comercial esse negócio, né? E se você for ver o casamento, né, o matrimônio, né, ele é uma parada religiosa, né? Ele não foi criado para ser algo comercial, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, nós vamos observar que houve, então, esse fortalecimento. Então, a burguesia começou a investir firme na questão cultural, né? A burguesia começou a investir firme na questão cultural, na questão econômica, né? E isso vai acabar levando aí, pessoal, isso vai acabar levando aí a burguesia a um patamar de reconhecimento, até que no século XVIII nós vamos ter as reformas burguesas, né? As revoluções burguesas, e essas revoluções burguesas aí, elas vão acabar colocando a burguesia no poder central da política, né? E aí inaugura-se aí a democracia liberal burguesa, tá? Características do Renascimento. Primeira característica, o humanismo, né? Nova mentalidade voltada à valorização do ser humano e às suas capacidades, né? Vamos valorizar o ser humano, porque o ser humano tem capacidades, ele tem mentalidade. Nós devemos valorizar o ser humano por tudo aquilo que ele é capaz de fazer, né? Aqui nasce um conceito legal, um conceito legal, assim, para quem tem oportunidade, né? Para quem não tem oportunidade, não é um conceito legal, não, né? O conceito de meritocracia, né? Você tem a oportunidade de provar que você é merecedor, ok. É legal, é bacana, você vai dormir muito feliz, entendeu? Mas, assim, se você não tem possibilidade de provar isso, porque você não tem oportunidade, porque você não tem direito, enfim, isso é muito ruim, né? Porque você acaba sendo qualificado dentro da sociedade, não por aquilo que você é ou deixa de ser, mas pela quantidade de oportunidades que você teve. Se você teve oportunidade zero e você não pôde mostrar o seu valor, você vai ser reconhecido na sociedade, e a sociedade não está nem aí se você teve a oportunidade ou não. Na verdade, a sociedade está cagando para isso, entendeu? A sociedade quer, né, que você seja uma pessoa reconhecida, né? A sociedade precisa disso, o sistema capitalista precisa disso, né? Então a gente vai ver que essa nova mentalidade, né, voltada à valorização do ser humano, né? Por que voltado à valorização do ser humano? Porque lá no feudalismo o ser humano ele não era valorizado, né? Lá no feudalismo o que era valorizado era
era o conceito religioso, né? Era o conceito catolicista, né? Era um conceito ah, que, que, assim, tipo, marcava muito bem a sociedade da época, né? Nós vamos ter uma outra questão chamada de classicismo, né? Retomada dos estudos da antiguidade clássica. Quando nós falamos de antiguidade clássica, nós estamos falando dos nossos queridos gregos, estamos falando da filosofia, tá? Estamos falando aí. Por que resgatar isso? Por que estudar esse classicismo, né? Porque a sociedade precisava de algo para se basear. Os renascentistas, né? Eles precisavam de algo para basear as suas ideias. Então, nada mais justo do que resgatar esse pensamento clássico, resgatar o que a filosofia grega deixou de herança para se colocar em prática, ok? E pasmem vocês, não sei se vocês sabem, mas nós temos influência da filosofia grega até hoje, ok? Até hoje, tá? Então, nós vamos observar isso. Racionalismo, né? Pensamento lógico é o único caminho para o conhecimento. Né? Então, nós vamos ver que eles vão valorizar esse racionalismo aí. Né? Esse racionalismo ele vai ser importante. Ele vai ser importante aí para a centralidade das decisões, né? Nenhum território se fortalece, nenhum território se desenvolve com decisões emocionais, né? E a burguesia, pessoal, o ser humano buscava isso, literalmente falando. Tá? E nós vamos ter o antropocentrismo, né? Que é o homem no centro do universo, né? Se o homem é capaz de pensar, ele é capaz de realizar, né? Então, esse antropocentrismo aí nada mais é do que uma questão aí relacionado a como que o homem consegue produzir conhecimento, né? Como que o homem consegue produzir conhecimento, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês estão tranquilos? Tá tudo bem? Tranquilovski. Hã? Boa. Tranquilovski. Tranquilovski. Muito bom, hein? Renascimento, pessoal. Então, essa construção de uma identidade artística e cultural própria de um momento intenso de intercâmbio comercial e cultural entre as regiões da Europa, África e Ásia, né? Oriente Médio. Então, nós vamos ter mundo ocidental mais mundo oriental. Vai virar essa saladeira de fruta aí que a gente está observando, tá? Eu lembro que a aula passada a gente falou bastante sobre reforma religiosa, certo? A gente falou mais sobre reforma religiosa do que propriamente o renascimento, né? Só deixa eu trazer esses tópicos aqui, que eles são importantes, tá? Cadê? Panorama religioso da Europa no século XV e XVI. Detalhe, pessoal, detalhe. Século XV e século XVI, o que está acontecendo no mundo? Isso é uma pergunta para vocês. Está acontecendo o que no mundo século XV, século XVI? Século XV, XVI é 1500. Século XVI é 1501. Século XV. Então, grandes navegações, interrogação. Sim, também, mas um outro detalhe. Por que a galera começa a expandir para as grandes navegações? O que faz? O que acontece na Europa que o negócio está meio zoado? Aí tu me quebrou, pera lá. Vou dar uma dica, parece com o GG hoje. Guerra. Pode repetir a pergunta? Quê? What? O quê? Hã? Sabe quando o cara tá aqui assim, deitado dele? O quê? É só dando aquela pescada. Não, olha aqui, ó. Tô tomando meio copão de café que eu tô almoçando até agora, velho.
Ó, vou repetir. O que está acontecendo na Europa no final do século XV, começo do século XVI, que se parece com os dias de hoje? Nossa, legal, né? Que baita pergunta. Pandemia? Isso! Aí, olha só! Como é que é o nome da pandemia do século XV, Eu não XVI? pensei em falar eleição. É peste? Também. Peste negra, né? Ou peste bubônica, né? Tá acontecendo aí todo o caos, né, da peste negra, né, da peste bubônica, né? E aí é legal esse panorama. Por quê? Porque a Igreja Católica começa a sentar o rei na galera, entendeu? Falar assim, ó, vocês estão vendo? A peste está acontecendo, porque sabe por que está acontecendo a peste? Porque vocês são pecadores, entendeu? Demônio. Vocês são pecadores, vocês são indignos. Eu fico imaginando quando os padres morriam, entendeu? Tipo, morreu do quê? De peste. Não, ele era santo, de certo. Aconteceu Então, por acaso. É padre, não vai pegar, não. Não vai, não. Entendeu? Não vai. Entendeu? Então, assim, é só piadas à parte, né, da época, né? Mas, tipo assim, o negócio estava meio estranho, sabe? Tipo, a igreja sentando... E aí, então, assim, as ideias assim, as ideias... Não ideias iluministas, perdão, mas as ideias renascentistas, elas já estavam bem alta, liberdade, né? A gente já falava muito sobre liberdade, né, e tudo mais. Então, tipo assim, estava muito tenso, estava muito instável, né? E aí nós vamos ver, pessoal, que a Igreja Católica aí proibia os lucros excessivos em empréstimos a juros, práticas permitidas e realizadas pelos judeus, né? Então, eles permitiam o empréstimo a juro, né? E tudo mais, né? Mas só que a galera esqueceu de explicar que esse é um conceito intimamente da sociedade judia, né? E detalhe, né? Hashtag luto Louro José, entendeu? Não presta atenção aqui na sua aula, não, que vai ser luto Luiz Miguel também, tá? Vai ser luto Luiz Miguel, tá? Presta atenção aqui, não, tá? Né? Mas qualquer coisa você pode se candidatar, né? A tentar ser o Louro José, né? O próximo, né? De repente, né? A voz pode ser parecida. É nóis. Valeu. Obrigado. Caralho, bufa, para. O cara já tá morto, não precisa cuspir O cara- mais. Vai, velho. O cara tá no chão, o cara tá pisando no pescoço ainda. Vou tirar onda também, uai. Tá certo, tá certo. Não é? Nossa, E não pode eu mais tô brincar, errado? né? Claro que Puta não. merda. Zoou, tem que fala aguentar se ser eu tô zoado errado. também. Não, mano, começou Não, velho. Entendeu? Ó, presta atenção. Então, o clima, eu já até perdi a minha linha do raciocínio, que é algo que eu odeio, entendeu? Então, ó, você pega aí a Igreja Católica. Os cristãos, eles estavam vivendo um período terrível, né? Tá, lembrei o que eu estava falando. O conceito judeu de não empréstimo é o seguinte, tá? É o seguinte, para o povo judeu não servia a usura, emprestar dinheiro de judeu para judeu, porque judeus vocês estão ligados, né? Que é uma galera da grana, mas quando um judeu emprestava para outro judeu, você sabe o que acontecia? A galera não pagava, entendeu? Tanto não sei se vocês sabem disso, né? Acho que vocês não devem saber, não devem ter prestado atenção, ou nunca leram, enfim. Mas quando Jesus manda o cara perdoar 70 vezes 7, ele não tá. Claro que Jesus ele é um cara que perdoa tudo, né? Ele é um cara, tipo, super good vibes. Mas, assim, quando ele tá falando dos 70 vezes 7, ele tá falando para dívida financeira, entendeu? No conceito grego, né? Do grego, da Bíblia, ele está falando de perdão de dívida, tá? Por que perdão de dívida? Porque a galera vivia num conceito social onde se o cara ficasse devendo, o que acontecia com o cara? Ele se tornava escravo do outro, entendeu? E Jesus, ele é o cara que não pregava a escravidão, né? Ele pregava o quê? A liberdade espiritual,
né? Primeiro ele vem pregar a liberdade espiritual, né? Isso reflete em todas as áreas da vida. Então, quando ele fala de 70 vezes 7, por exemplo, a gente está falando disso, trazendo para esse conceito, mas agora é o seguinte, por que a igreja católica... claro que isso servia muito para a sociedade do povo judeu, né? Porque Jesus, Deus, né, não queria ver o povo judeu escravizando o outro, né? Você imagina um judeu escravizando outro judeu? Pô, que porcaria, né? Entendeu? Então, o que vai acontecer? Quando Jesus ele fala isso, ele fala na intenção de um não escravizar o outro, né? Mas assim, por que a Igreja Católica proíbe, né? Tipo, bloqueia a galera para, tipo assim, promover o empréstimo a juro, né? A Igreja Católica queria controlar o poder da burguesia, porque a atividade de empréstimo ela é muito enriquecedora. Não sei se vocês sabem disso. Emprestar dinheiro a juro, né? Você só tem que ser uma pessoa tipo super assim, né? Conhecida, né? E tal, para ninguém te dar o calote, né? Senão você está morto, né? Mas assim, e também não é uma alternativa muito plausível matar o cara que te deve, né? Porque se você matar o cara que te deve, é aí que você não vai receber mesmo. Mas assim, a gente vai observar que, tipo assim, o cenário aqui é que esse tipo de prática fortalecia a burguesia. E o interesse, né, da Igreja Católica não era fortalecer a burguesia, porque seria mais alguém para disputar o poder, né? E detalhe, né, a burguesia está crescendo como detentora de terras, né? A burguesia tá crescendo como enriquecedora porque tem muito poder, tem muito dinheiro, né? Então a gente vai observar o seguinte: nessa época aqui, a igreja ela era detentora de 2/3 da Europa, né? A Igreja Católica era detentora de 2/3 da Europa. Aí você pensa, você acha que esses caras querem perder poder, quer perder domínio, quer perder prestígio? Que nada, a galera não quer nada, não. Então, ó, a postura violenta da Igreja Católica em relação aos que discordavam de seus preceitos religiosos, né? Então, a igreja sempre vai ali dar um jeito de punir, né, seus preceitos religiosos, né, em relação a isso, tá? E nós vamos ter o início do processo de mudanças religiosas significativas, né, reforma protestante e tudo mais, tá? Então, o conceito da reforma, né, o processo histórico de revolução das estruturas da Igreja Católica, que ocorreu com as ideias difundidas pelo monge Martim Lutero, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Pessoal, vai encerrar a aula daqui a pouquinho. Vou encerrar a tela aqui para a gente poder continuar daqui a pouco. Beleza? Valeu, falou. Tranquilo.